Olá, estamos iniciando mais o Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela Web Rádio Cristo Consolador. Você está convidado, então, já a participar aqui comigo, utilizando aí o chat do YouTube e também do Facebook, dependendo, obviamente, de onde você está aí logado para acompanhar o nosso programa, que traz sempre a visão espírita sobre a história, as lições do Evangelho e a vida de Jesus. Nós estamos no mês de dezembro e, claro, que nós não podemos deixar de vincular o nosso programa ao espírito do Natal, que é tão importante para todos nós aqui na cristandade, quando recordamos não apenas o nascimento de Jesus, mas o seu significado para todos nós, quando ele nos trouxe, então, a lei de amor. E não esqueçamos, durante todo o mês, e em especial, quando estivermos nos aproximando do dia 25 deste mês de dezembro, não esqueçamos de viver o espírito do Natal, que é justamente colocar em prática a fraternidade e a solidariedade. No programa de hoje, nós vamos continuar o estudo sobre a educação com Jesus, os princípios educacionais que foram ensinados, apresentados e vividos por Jesus. Na sequência, nós teremos o estudo da parábola do administrador infiel. Nós, sempre na segunda parte, estudamos uma parábola. Hoje, então, a do administrador infiel. Na terceira parte, nós vamos dar continuidade ao estudo da primeira epístola de Paulo de Tarso aos Coríntios. Hoje, vamos nos dedicar a conhecer o versículo 3 do capítulo 7 dessa epístola. E lá no final do programa, nós vamos dar a palavra a você que nos acompanha, porque vai ser a hora de responder, então, às indagações, as perguntas que nos são dirigidas a respeito do Evangelho e do Espiritismo. Então, tudo isso, começando agora no nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Muito bem, vamos então dar sequência ao estudo que temos feito sobre a questão dos princípios educacionais, dos ensinos e também dos exemplos, das vivências de Jesus. Nós vimos na semana passada 3 princípios: a pessoa humana, o crescimento pessoal e a valorização do contato pessoal. Lembrando que temos por base deste estudo o livro Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, obra escrita pela educadora Sandra Maria Borba Pereira, que é conhecida por todos nós no movimento espírita por Sandra Borba. Aliás, um abraço a ela, que é lá de Natal, Rio Grande do Norte. Muito bem, vamos agora conhecer mais 4 princípios educacionais de Jesus. O quarto princípio é intitulado O Homem e a Experiência Humana. Este princípio pedagógico determina na ação educacional que o educador abre espaços generosos para que o educando faça por si mesmo, ou seja, que ele tenha a própria experiência como modelo de aprendizagem. E aí nós podemos trabalhar com esse educando diversas vivências, práticas, em que ele vai aprender a interagir com o próximo. E aí sim ele vai incorporar no seu próprio psiquismo as lições vivas do Evangelho, porque as lições do Evangelho não são apenas teóricas, e é muito importante compreendermos isso. Resumindo esse princípio, não faça pela criança ou pelo jovem. Permita que ela tenha
a própria experiência. Jesus não fazia no lugar dos seus discípulos. Pelo contrário, reuniu-os em duplas e enviou-os aos homens para transmitirem a mensagem do amor, da paz e da redenção espiritual. Então, permitindo que eles tivessem as próprias experiências. O quinto princípio educacional, a Sandra Borba chama de visão integral do homem. Ou seja, compete ao educador, e quando falamos aqui educador, nós estamos situando os pais, os avós, os tios, os professores, ou seja, evangelizadores da infância e da juventude no centro espírita, ou seja, toda e qualquer pessoa que seja responsável por uma criança, por um adolescente ou um jovem. Então, compete ao educador reconhecer no educando o ser integral que ele é, espírito eterno, imortal, e trabalhar no sentido de formar consciências. Mas isso, claro, só pode ser feito com muito amor, sem julgamentos ou pré-julgamentos, procurando dar todos os estímulos possíveis a que o espírito, presentemente reencarnado, possa dar continuidade à sua jornada evolutiva rumo à perfeição. Então, ter visão integral do homem. Lembrando que todos nós, além de espíritos imortais e reencarnados, todos possuímos tanto a inteligência quanto o sentimento que estão em desenvolvimento. Temos agora o sexto princípio educacional trazido por Jesus, chamado relação teoria-prática. Nesse princípio, Jesus nos mostra que o educador deve trabalhar de forma dinâmica e criativa, fazendo da sala de aula, na verdade, um espaço generoso de aprendizagem, num ambiente alegre, estimulante, permitindo que o educando consiga pesquisar, estudar, trabalhar, consiga aprender também por si mesmo. E onde deve-se trabalhar bastante o desenvolvimento do relacionamento interpessoal, porque somos seres interrelacionais. Nós vivemos com os outros, somos dependentes dos outros e precisamos fazer dessa vivência um mecanismo de alegria, de fraternidade, de solidariedade. E é assim que eles vão compreender as vibrações, as energias, o grande significado do Evangelho, colocando-o em prática no relacionamento com os outros. Vamos agora ao sétimo princípio educacional, chamado de sentido transcendente da experiência humana. Lembrando que nós não somos seres humanos procurando ter uma experiência espiritual. Nós somos espíritos imortais tendo uma experiência humana. Por isso, então, o educador espírita deve valorizar a vida humana no seu rico universo. A partir da alma imortal e da reencarnação, considerar a família, as instituições sociais, a interação com o próximo, as experiências de cunho pessoal, mostrando, então, ao educando a importância da existência terrena, onde o nosso presente está ligado com o nosso passado, mas também com o nosso futuro, porque somos construtores de nós mesmos na senda da perfeição. E trabalhar a educação moral, com a formação do caráter e o desenvolvimento dos bons hábitos.
Então, eis então mais 4 princípios educacionais apresentados e vividos por Jesus. Vamos recordar todos eles. Primeiro, a pessoa humana. Segundo, o crescimento pessoal. Terceiro, a valorização do contato pessoal. Quarto, o homem e a experiência humana. O quinto princípio, visão integral do homem. O sexto, a relação teoria e prática. E o sétimo e último princípio educacional, o sentido transcendente da experiência humana. E para a nossa reflexão profunda, diante, então, desses princípios apresentados por Jesus como o maior educador da humanidade, vamos aqui recordar palavras de José Herculano Pires, professor, filósofo, palestrante, grande espírita, escritor, e no seu livro Revisão do Cristianismo, ele tem uma frase que realmente merece toda a nossa atenção. Quando Herculano Pires nos diz, abrindo aspas, a atividade de Jesus foi puramente didática e seus objetivos eram puramente éticos. Fechando aspas. Que beleza, não? Essa frase do nosso Herculano Pires. Jesus sempre foi didático. Jesus sempre trabalhou a nível da nossa educação e com os seus objetivos eram sempre éticos, de fazer com que compreendêssemos a magnitude da vida espiritual, da nossa condição imortal e reencarnatória. Estou vendo aqui, vamos dar uma pausa aqui no que estamos conversando, porque estamos aqui recebendo aqui a mensagem do Antônio Barbosa Nunes, o nosso Tonheca, que é lá de Leopoldina, Minas Gerais, nos dando boa tarde e nos desejando paz e bem. A você também, querido amigo, grande companheiro do movimento espírita e também da educação. Ele está à frente, junto com a sua esposa, Cida, do Centro Educacional Conhecer, uma escola inovadora, lá em Leopoldina, Minas Gerais. E você que está aí nos acompanhando, pode fazer como o nosso Tonheca fez. Envie aí a sua mensagem e nós vamos colocá-la aqui no ar. Se você tiver alguma dúvida, pode fazer também aí a sua pergunta. Então, conhecemos os 7 princípios educacionais que Jesus trabalhou e os quais nós podemos conhecer ali no Evangelho, no Novo Testamento, obviamente, dentro dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembrando, então, que consideramos Jesus como o maior educador da humanidade, o grande pedagogo das almas imortais que somos nós, presentemente reencarnados aqui na Terra. Mas esse assunto não se esgota aqui. Nós ainda temos alguns itens a trabalhar nessa visão que estamos trazendo no programa sobre Jesus como educador. Então, vou deixar aqui o convite já a você para estar presente na próxima semana, porque nós vamos conversar sobre a volta de Jesus. Muitas pessoas dizem que Jesus vai voltar, inclusive até apontam um ano, né, uma data certa para esse retorno de Jesus. Qual é o pensamento do Espiritismo a esse respeito? Será que Jesus precisa mesmo voltar? E se ele voltar, vai fazer o quê aqui na Terra? Mas esse é assunto para a próxima semana, porque agora nós vamos iniciar o estudo da parábola que reservamos para o programa de hoje, que é
a parábola do administrador infiel. Então, o segundo bloco do programa é sempre dedicado ao estudo de uma parábola. Essa parábola do administrador infiel, ela é relatada pelo evangelista Lucas, em seu evangelho, no capítulo 16, versículos 1 a 13. Vamos, então, passar a palavra a Lucas para recordarmos, ou, se for o caso, conhecermos essa parábola do administrador infiel. Ela é a seguinte: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como esbanjador dos seus bens. Chamou-o e perguntou-lhe: que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração, pois já não podes mais ser meu administrador. Disse o administrador consigo: que hei de fazer, já que o meu amo me tira a administração? Não tenho forças para cavar, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for despedido do meu emprego, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu amo, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o amo louvou o administrador iníquo por haver procedido sabiamente, porque os filhos deste mundo são mais sábios para com a sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não fostes fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar a outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bem, esta é a parábola do administrador infiel e que vamos procurar agora entender na visão espírita. Não é uma parábola fácil de entendimento à primeira vista, porque parece que Jesus está sancionando a infidelidade, mas não é isso. Vamos, primeiramente, traduzir esta parábola. Nós temos, então, o Senhor, o dono dos negócios, que é nada mais, nada menos do que Deus. Temos o administrador do Senhor, nós, os seres humanos. Temos os devedores do Senhor, que são outros seres humanos. E temos aqui a fofoca, a intriga, porque chegaram ao Senhor para dizer: olha, em quem o Senhor confiou a administração dos seus bens, na verdade está lhe roubando, ele não está sendo fiel. Então, Deus, o Senhor, chama o seu administrador. Nós. E ele: meu filho, o que você está fazendo da vida que eu lhe dei?
O que você está fazendo dos bens que eu confiei a você? O que você está fazendo dos outros, seus irmãos e irmãs, os quais você deve amar acima de todas as coisas? Presta conta agora da sua administração. Ou seja, então somos chamados por Deus para prestar contas do que estamos fazendo aqui na vida. Então pensamos assim: bem, o Senhor me deu uma chamada de atenção e pediu que eu preste contas do que eu estou fazendo. E agora? O que eu vou fazer? Porque se eu for demitido, se eu tiver que passar por duras expiações, quem vai me receber? Que outro emprego eu vou arrumar? Já sei o que eu vou fazer. Deixa eu chamar aqui os devedores e fazer um acordo com eles e oferecer para cada um desconto. Que é a questão, então, de compreender e perdoar. Colocando em prática um dos ensinos de Jesus, reconcilia-te depressa com o teu irmão enquanto estás no caminho com ele. Ou seja, é aqui e agora, na Terra, nesta encarnação, que já temos que prestar contas a Deus. E vamos prestar contas a Deus mostrando a Ele que não estamos nos deixando levar pelas coisas da Terra. Pelo contrário, nós estamos trabalhando pelas coisas do Espírito, a valorização das virtudes, do bem proceder, do compreender, do perdoar, do amar. E assim, então, nós fazemos. Diz Jesus aqui na parábola que, então, o Senhor, Deus, nos chama novamente assim: agora sim, você mostrou fidelidade. Você utilizou o amor, utilizou a compreensão, utilizou a paz para fazer justiça e deu o desconto. Você conseguiu perdoar, você conseguiu se desprender das coisas materiais, ao mesmo tempo que conseguiu aliviar o jugo que pesava sobre os outros. Agora sim, você entendeu a lição. E Jesus remata, então, a parábola, dizendo, então, a todos nós que, se nós não soubermos ser fiéis às riquezas, às coisas que nos são dadas por Deus e às poucas coisas, como seremos fiéis ao muito? Se não somos fiéis à nossa realidade espiritual, como haveremos, então, de fazer a nossa jornada evolutiva se não somos fiéis no pouco? Como seremos fiéis no muito? Se não formos fiéis no alheio, como haveremos de ter a confiança dos outros? E aí, então, ele encerra a parábola fazendo uma advertência muito profunda. Nenhum servo, ou seja, nenhum ser humano, nenhum espírito pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar ao outro. Ou seja, ou você serve a Deus, ou você serve aos homens. Não dá para trabalhar nos dois campos ao mesmo tempo, porque ou você vai amar mais a Deus do que aos homens, ou vai amar mais aos homens do que a Deus. Ou você vai ficar com Deus, ou vai ficar com os homens, com os bens materiais, com as coisas desta vida terrena. Entretanto, todos nós sabemos que as coisas da vida terrena duram pouco e não nos acompanham no depois da morte. Particularmente, gosto muito de assistir os documentários falando sobre
as escavações lá no Antigo Egito, com os antropólogos ali fazendo grandes pesquisas, e como eles descobrem os túmulos, e muitas vezes os sarcófagos, e dentro desses túmulos, os resquícios, ou às vezes, tudo muito completo, dos objetos e etc., que foram enterrados com aquelas pessoas. A pessoa não existe mais, porque ela desencarnou 3.000, 4.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, ela desencarnou, retornou ao mundo espiritual, mas o corpo embalsamado está lá. As cerâmicas estão lá. Os vasos com os objetos, com os pertences, tudo se encontra lá. O próprio sarcófago. Então, tudo que é material, na matéria ficou. Porque, na verdade, nós levamos ao mundo espiritual só o que nos pertence de fato, ou seja, o que pertence ao espírito que nós somos, que são as virtudes, as conquistas realizadas do nosso melhoramento dentro da prática do bem. O resto fica. E então, nós estamos servindo a Deus, nos melhorando, nos moralizando, nos espiritualizando, praticando o bem para com o próximo, ou estamos servindo a Mamon, ou seja, a riqueza, aos bens materiais, preocupados do nosso dia a dia, só com o que havemos de receber para bem viver aqui na Terra. Naturalmente, que não estamos dizendo que devemos largar os bens materiais e viver na mais absoluta pobreza. Não é isso que o Evangelho prega e nem o que o Espiritismo ensina, porque devemos sempre viver com o necessário para termos uma vida digna sobre a terra. Mas o que não é necessário, o supérfluo, isso pode perfeitamente ser descartado. Não precisamos gastar energias por causa dessas coisas que são passageiras. Carl Schutel, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, ele chega a afirmar que, na verdade, o título desta parábola não está correto. Na verdade, não se trataria da parábola do administrador infiel, mas sim do administrador fiel, que entendeu a lição, tratou de se corrigir e auxiliar os outros, para que não fiquem em dívida com a lei divina. Então, essa parábola nos traz uma grande lição, que é aprendermos a fidelidade, a sermos fiéis através das nossas ações honestas. E o quanto isso está faltando, não é mesmo? Honestidade, ética, como estamos necessitados disso, trabalhar em nós e com os outros. Pensemos, meditemos com profundidade a esse respeito. Então, tivemos aqui, na visão espírita, a parábola do administrador infiel. Semana que vem, próximo programa, nós vamos ter a parábola do rico e de Lázaro. Uma parábola realmente também bem interessante. E como o Espiritismo alarga e aprofunda o nosso entendimento sobre essas parábolas. Então, fique atento, vamos acompanhando, que vamos ter mais parábolas pela frente aqui na nossa programação. Bem, nós já estamos na metade do programa e vamos agora iniciar o terceiro bloco. Enquanto isso, você que está nos acompanhando, não deixe de enviar a sua mensagem. E se você tiver alguma dúvida, faça a pergunta que nós vamos trazer aqui para o programa, procurando responder sempre através dos princípios que formam a doutrina espírita. E lembre-se que o nosso programa é transmitido pela Web Rádio Cristo Consolador,
tanto através do Facebook quanto do YouTube, toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, ao vivo. Então, nós estamos aqui junto de você e você está aqui juntinho de nós para que possamos, então, compreender o Evangelho à luz do Espiritismo. Pois bem, nesse terceiro bloco, metade do nosso programa, nós o dedicamos a Paulo de Tarso, isso mesmo, este grande apóstolo do Evangelho. Nós já estudamos toda a vida e obra de Paulo de Tarso, seguindo o Atos dos Apóstolos e também utilizando a bibliografia espírita sobre esse apóstolo, principalmente os livros Paulo e Estevão, de autoria de Emmanuel, através do Chico Xavier, e também da obra Paulo, um Homem em Cristo, do Rui Kremer. E aí começamos a estudar as cartas de Paulo de Tarso. Já estudamos a carta aos Romanos e agora estamos estudando a primeira carta aos Coríntios. E dessa carta, hoje, nós vamos destacar o versículo 3 do capítulo 7. Lembrando que não estamos estudando as cartas por inteiro, nós estamos fazendo destaques de versículos que consideramos sejam os mais importantes para estudarmos aqui do ponto de vista moral. Então, hoje, da primeira carta aos Coríntios, nós temos o versículo 3 do capítulo 7, que é o seguinte: o marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. Bem, está aqui o nosso Paulo de Tarso, solicitando que marido e esposa, homem e mulher, cumpram o seu dever conjugal. E em tempos de separações de casais, escândalos sexuais protagonizados pelos parceiros, em tempos de feminicídio, de violência generalizada contra a mulher, em tempos de pornografia infantil, de disputas judiciais por patrimônio, disputas essas realizadas pelos ex-cônjuges, a voz do apóstolo Paulo se faz necessária, porque é uma orientação segura para os homens e as mulheres que se decidem pela união, ou seja, cumprir o dever conjugal um para com o outro. Afinal, a união surgiu porque foram trocadas juras de amor. Mas muitos homens e também muitas mulheres, apesar da união, querem manter sua total liberdade, o que não é possível, porque existe uma união conjugal, uma vida em comum. E numa vida em comum, como vamos querer manter a nossa liberdade diante da união quando éramos solteiros? Mas é por causa dessa ânsia libertária, e principalmente no campo da sexualidade, que acabamos desrespeitando o outro e lançando por terra a aliança afetiva, que foi realizada lá atrás, quando das juras de amor, de respeito, de solidariedade para com o outro. E isso acontece porque ainda fazemos confusão entre o amor e o sexo. Para o Espiritismo, não existe essa confusão. Sexo é energia,
que deve ser canalizada para a construção do bem, do belo, dos ideais nobres e superiores, sempre sob a tutela do amor, porque o amor é sentimento sublime. Então, sexo é energia, amor é sentimento, e o sentimento deve reger a energia sexual. E mais do que isso, o Espiritismo nos informa que não somos o corpo orgânico, nós somos a alma, o espírito. Portanto, enquanto alma que eu sou, ou espírito, eu devo controlar os impulsos sexuais ligados ao organismo biológico, assim como devo controlar e desenvolver os instintos, não me deixando levar pelos enganos, por exemplo, da beleza física da outra pessoa, ou ou do seu status social, ou de outras questões que nos levam a um apego exagerado às coisas de ordem material ou à própria pessoa que agora estamos fazendo de nosso parceiro ou parceira. Exercer o autocontrole, conquistar disciplina é essencial. Portanto, o que o Espiritismo solicita, e é o que Paulo está falando nessa primeira carta aos Coríntios, é que saibamos cumprir com os nossos deveres junto ao outro, sublimando os impulsos. E nesse caso, nós estamos falando dos impulsos sexuais. Se dizemos amar, devemos ao companheiro ou à companheira todo o respeito, do mesmo jeito que queremos ser respeitados. Então, em verdade, acima desta questão da energia sexual, precisamos estabelecer com o outro a troca afetiva, o apoio mútuo, seja na alegria, seja na tristeza. Portanto, no casamento, mesmo que ele seja informal, mesmo que ele não esteja legalizado perante a legislação humana, os parceiros devem manter os seus deveres conjugais, em respeito ao outro e para que o sentimento do amor possa ser cultivado e engrandecido, controlando essa questão da sexualidade. A relação a dois, ela deve ser estabelecida através do diálogo fraterno, do respeito aos sentimentos do outro, deve ser estabelecida na troca de ideias e de ideais, na conjugação de esforços na educação dos filhos, quando estes existirem, no compartilhamento do afeto e no auxílio de um para com o outro. É isso que precisamos fazer. Quando não fazemos esforços para isso, estamos fadados a ter o rompimento dessa união, não conseguir sustentar o casamento, o compromisso afetivo que juramos para o outro. Vamos dar alguns exemplos bem práticos do que podemos e devemos fazer no relacionamento conjugal. O outro, neste momento, está irritado, está nervoso por algum acontecimento, silencie e aguarde o momento oportuno para o diálogo. E, enquanto isso, faça uma prece. Ore pelo outro, por você mesmo e pela paz no lar. O outro está carregando consigo muitas preocupações, e essas preocupações são de ordem financeira, material. Calma e abra espaço para que ele desabafe, para que ele possa conversar, e aí, para que você possa também fazer ouvir
a voz da razão, crescendo na confiança e na fé em Deus, que nunca nos falta. Se o outro está muito introspectivo, está pensando sobre a vida, saiba respeitar o seu momento. Aliás, momentos de meditação, de relaxamento, de pensamentos introspectivos também são muito importantes para a nossa evolução. Saibamos respeitar esse momento do outro. Agora, acima de tudo, recorde que você não vive mais sozinho, por escolha sua. Então, cuide com afeto, cuide com carinho do relacionamento com o outro, para que esse relacionamento se desdobre em bênçãos de paz, em bênçãos de amor, nesta existência e para a vida imortal, na continuidade dela após a morte, já que nós não morremos e vamos levar afetos e desafetos conosco nessa realidade da vida imortal e, quem sabe, para a próxima encarnação. Todos esses nossos comentários a partir, então, do versículo 3 do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, de Paulo de Tarso. Recordando, então, o que ele escreveu naquela época. O marido cumpra o dever conjugal para com a esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao marido. E é muito importante, realmente, porque trata-se aqui de cumprir com o dever conjugal, de cumprir com a jura de amor que fizemos. Não dissemos, eu te amo, eu quero viver com você, eu não serei nada sem você, você é tudo para mim. Não falamos essas coisas quando estamos aí enamorados, apaixonados, até que conseguimos efetivamente fazer a união conjugal. Isso não pode morrer. Isso tem que ser regado, cultivado o tempo todo, para que o amor, enquanto sentimento, prevaleça sobre a energia sexual e outras coisas de ordem meramente material. Então, não esqueçamos disso. Como um único versículo de uma carta de Paulo pode ser tão rico, não é mesmo? Quantas coisas que nós tiramos desse versículo. E, claro, aqui neste caso, abençoados pela doutrina espírita, que nos dá essa visão imortalista da vida, nos dá essa visão reencarnatória e nos faz compreender com muito mais profundidade as lições, neste caso aqui, de Paulo de Tarso. Só lembrando que o Espiritismo não é contrário à separação, ao divórcio. Se, apesar de todos os esforços, chegasse à conclusão que está inviável a manutenção da união conjugal, é direito de cada um refazer, reconstruir a sua existência. Mas que a separação seja feita dentro da fraternidade, do consenso entre ambos, porque isso que é o mais importante. Espero que você tenha gostado deste estudo, que nós vamos dar continuidade, porque ainda há muito para extrair da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta. E, na sequência, nós vamos ter a segunda carta de Paulo, e que nós também vamos fazer a contextualização histórica dessa segunda carta. Não perca, então, no próximo programa, a continuidade deste estudo sobre os versículos escolhidos da primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Bem, estamos entrando no quarto e último bloco do nosso programa. É isso mesmo. São os minutos finais. E esses minutos finais são dedicados, então, a você. Você que participa do programa e envia para nós as suas dúvidas. E nós as trazemos aqui para responder não apenas a você, mas para esclarecer a todos nós. Hoje recebemos uma pergunta muito importante para compreendermos uma passagem do Evangelho que intriga muitas pessoas, inclusive pesquisadores e historiadores. A pergunta nos foi dirigida pela Sandra Reis, que é lá de São Paulo, capital. Ela indaga: por que o povo judeu preferiu a Barrabás para ser salvo e não a Jesus? É a parte quase final do Evangelho, das narrativas evangélicas, quando Pôncio Pilatos, governador romano da Palestina, naquela época, ele, não encontrando culpa em Jesus, resolveu, então, solicitar ao povo que escolhesse para ser salvo ou Jesus ou Barrabás. Barrabás era um personagem judeu da época que havia feito motins, levantes, contra o domínio do Império Romano. É importante nós conhecermos um pouquinho de Barrabás para entender essa decisão do povo. Barrabás, num dos seus motins, havia ocasionado a morte de uma pessoa. Por isso, ele estava preso e estava sendo julgado por essa morte. Daí porque a narrativa evangélica chama Barrabás de assassino. Não sabemos se Barrabás assassinou com as próprias mãos alguém ou se na luta a vida no motim contra os soldados romanos acabou acontecendo, então, a morte provável, possível, de um soldado romano. E Barrabás, então, estava preso. Mas para o povo judeu, Barrabás não era um revolucionário assassino. Barrabás era um grande defensor do judaísmo. Compreendamos que os judeus consideravam Israel como o Estado protegido por Deus, e que eles, judeus, eram o povo escolhido de Deus, e que a Palestina era a terra sagrada dos judeus. Os romanos eram o povo infiel, idólatra, pagão, que tinha toda uma mitologia e não acreditava no Deus único. Era o povo impuro, que estava, portanto, conspurcando a terra sagrada prometida da Palestina. E os judeus, então, tinham um verdadeiro horror dos romanos e seus desmandos e seu domínio sobre eles, sobre o Estado de Israel, aqueles impuros. E Barrabás vinha tentando, através das armas, fazer, então, um levante contra o domínio do Império Romano para expulsá-los da Palestina, da terra prometida, da terra sagrada. Quando Pilatos apresenta Jesus, um pacificador, o evangelizador da não violência, e apresenta, do outro lado, Barrabás, aquele que estava tentando fazer com que Israel se livrasse do Império Romano, os sacerdotes do Templo de Jerusalém
aproveitaram a ocasião para insuflar o povo, de fato, a gritar pela salvação de Barrabás, o grande líder, aquele que pela espada ia tirar os romanos lá da Palestina. Porque Jesus, o Cordeiro, a mansuetude, a bondade em pessoa, Jesus não poderia livrar Israel do jugo romano. Então foi fácil levar o povo a gritar pela salvação de Barrabás, pela sua libertação, para que ele pudesse continuar a sua luta contra o Império Romano, para libertar finalmente o Estado de Israel e os judeus de uma forma geral. Bastou alguém, então, lançar isso no meio do populacho para que começassem a gritar por Barrabás. Porque esse era um anseio do povo judeu. E eles interpretavam as Escrituras considerando que o enviado de Deus, o Messias, seria esse grande libertador de Israel e do judaísmo, das amarras, do paganismo. E eles, pelo menos em grande maioria, não conseguiam enxergar em Jesus esse libertador, porque Jesus não portava uma espada, Jesus não se batia contra os romanos, pelo contrário, ainda pregava a necessidade da compreensão, da solidariedade, do perdão. Então, muitos judeus, principalmente fariseus e saduceus, não conseguiam compreender isso e, portanto, não conseguiam